estudando o roteiro 2 do módulo 6 desse segundo livro, que estamos chegando ao final. Ensinos e parábolas de Jesus, aprendendo com fatos extraordinários as bodas de Caná. Então, vocês devem lembrar, alguns mais profundamente, outros mais vagamente, sobre esse episódio das bodas de Caná. Então, explicar, sempre minha amiga que está vindo hoje pela primeira vez aí, o estudo aprofundado da doutrina espírita sempre é uma abordagem de estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, é sempre essa temática que a gente aborda, que a gente segue nesse roteiro da FEB, né? Então, primeiro, Caná Jesus vivia nessa região, né, na Galileia. Então, Caná era essa cidadezinha próxima a Cafarnaum, que a gente sempre vê episódios ligados do lago de Cafarnaum, na Galileia, onde Jesus prodigiou, digamos assim, onde Jesus vivenciou boa parte das suas passagens e onde nos ensinou boa parte das narrativas do Evangelho. Então, Caná era chamado do lugar dos juncos, ficava nessa região aí da Galileia também, tá? Hoje a cidade está mais ou menos assim, bem mais evoluída, né? Mas vamos lá, vamos ao texto do Evangelho. Isso está lá em João, e é interessante que essa passagem só está narrada no Evangelho de João, não tem nenhum dos outros evangelhos sinóticos, né? Que são os evangelhos sinóticos, são aqueles que são bebem da mesma fonte e são muito parecidos. O Evangelho de Marcos, Mateus e Marcos, Mateus e Lucas. O Evangelho de João é diferente, mas está narrado aqui esse Evangelho de João. Ele diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Eu me recuperando também da inflamação na garganta, aí ela vai dizendo, obrigado, viu? Estou presente. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Isso aí são unidades de medida que eram usadas naquela época, né? Então disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas e encheram-as até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. Mestre-sala não é da escola de samba, não. Mestre-sala, ele faz uma menção aí, era uma espécie de mordomo, uma espécie de chefe de cozinha que estava tomando conta das festividades da boda, né? E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, o mordomo lá, o chefe, chamou o dono da festa e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, ele provou o vinho que Jesus tinha transformado a água em vinho e achou que o vinho era melhor, né? Ele disse, todo mundo bota primeiro o melhor, depois bota o pior, quando está todo mundo já animado, para não reconhecer a qualidade inferior, né? Então, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, essa é uma das primeiras passagens que a gente vê do Evangelho, quando Jesus começa a sua trajetória de prodígio, de realizar os feitos, os fatos. E é também uma das únicas passagens do Evangelho onde a mãe de Jesus fala diretamente com ele, pedindo a ele que fizesse tivesse alguma atitude para resolver aquela situação, né? Então, esse Evangelho ele é simbólico nesse sentido, porque inicia essa trajetória de Jesus e tem a relação do diálogo de Jesus com sua mãe. Então, vamos interpretar
o que é que quer dizer esse evangelho, né? Então, vocês entenderam o contexto aí, né? Jesus foi ao terceiro dia, após o seu mediunato, o seu apostolado, né? Então, fizeram uma bodas em Caná da Galileia. Uma bodas era uma festa de casamento. Então, Jesus foi para uma festa de casamento e ele estava ali com a mãe, com a família, né? Com a mãe e com os convidados e com os seus discípulos. Então, existe uma primeira simbologia aí. Ele foi para uma festa que naquela época, até hoje, as festas de casamento são celebradas, são comemoradas, e Jesus foi para essa festa. Então, Jesus foi com a mãe, com os apóstolos e vários convidados. Quando chegou um determinado momento da festa, o vinho acabou. E o vinho era a motivação da alegria também, né? Da festa, todo mundo tomando seu vinho, celebrando aquele acontecimento, né? Quando faltou o vinho, Maria, a mãe de Jesus, vira para ele e faz: ó, não tem vinho, acabou o vinho. Então disse Jesus: ó, sim, aí eu acabou o vinho, o que é que eu vou fazer? Né? Que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então é como se Jesus dissesse: ó, não está na hora ainda de eu começar a fazer as coisas que eu vim fazer. Então não vou me meter nessa situação, não. Mas sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, só, o que ele pedir, atenda, para a gente poder ver o que é que vai dar disso aí, né? Então, vamos estudar um pouco o que está sendo dito daí, né? Retratando alguns aspectos ocorridos nas bodas de Caná, vemos que o início da pregação do Senhor foi marcada por um momento de expressiva alegria. Acreditamos que Jesus escolheu de forma proposital o momento. É como se o mestre quisesse nos dizer que o aprendizado do evangelho deve ocorrer num clima de união, de júbilos fraternos. Então, isso é importante a gente registrar. Jesus está ensinando o evangelho aqui, falando da sua realeza, num momento de alegria, num momento de confraternização, entre amigos. Ele não escolheu um momento de sofrimento, de dor, de tristeza, para realizar um prodígio. Tiveram muitas outras ocasiões onde isso aconteceu. Mas esse início não, foi num momento de festa, num momento de celebração, né? É digno de nota o comparecimento do mestre com sua família e seus discípulos numa festa de bodas. Ou seja, ele estava com uma festa. Ele estava alegre, ele estava celebrando com a mão dos cuidados. Com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social de sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda parte, e não somente em templos especializados para tal fim. Ou seja, Leon Denis nos fala da doutrina espírita, que diz o seguinte: tende como templo o universo, tende como altar a consciência, tende como imagem Deus e tende como lei a caridade. A gente não tem que praticar a caridade apenas no templo religioso. A gente não tem que ser fraterno, ser solidário, ser amigo apenas no templo religioso. A gente tem que ter como templo o universo. Então, Jesus, quando está numa festa, ele escolheu este momento apropriado para mostrar que na festa também, na celebração, tomando vinho, comemorando com seus amigos, ele mostrou a solidariedade, a fraternidade, ele pregou o seu evangelho. Né? Então, a gente tem que ter consciência disso, de que a gente sai, quando Jesus diz que o semeador saiu a semear, ele não manda apenas que a gente semeie nos lugares preparados. A gente semeia na vinha do Senhor, que é o mundo, é o universo. Então, eu posso estar em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, e ser chamado a testemunhar da minha fé, do meu evangelho, da minha conduta, porque isso é que falará por mim. Né? Então, ele mostra aqui o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda parte. A presença de familiares e de amigos próximos nas bodas, porque é interessante isso, gente. A gente ser bom, fraterno, amigo, solidário, num ambiente de tranquilidade, onde todo mundo é carneirinho, é fácil. Né? Não é que é fácil, é mais fácil. Né?
Ah, não, eu estou na casa de todo mundo ali quietinho, fazendo silêncio, tá? Um ambiente de oração, um ambiente de pré, tá tranquilo. Agora, no meio da rua, na confusão, as pessoas que não lhe conhecem, que não compatibilizam-se com aquele seu pensamento, com a sua forma de ser e de agir, é mais difícil. É mais difícil você dar esse testemunho. Então, a gente tem que ter como templo o universo, não é? A presença de familiares e próximas bodas, como assinalam as frases, estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Indicam que os acontecimentos e a mensagem que o Cristo trazia marcaria a reunião com um sentido muito especial, capaz de tanger os meandros sutis do sentimento puro. Vemos de um lado Jesus, o mestre por excelência, modelo e guia da humanidade, e de outro seus familiares e discípulos, vinculados ao seu coração, mas prontos para recolher informações que redundariam em experiências e testemunhos futuros. Isso é uma coisa importante, por isso que eu grifei aqui. A gente está pronto para aprender. A gente está sempre disponível ao aprendizado. A gente está sempre aberto à oportunidade de enxergar algo diferente, num momento diferente, em uma circunstância diferente. Ainda ontem eu assisti um vídeo daquela budista, Monja Coen, que ela estava dizendo o seguinte, que às vezes ela conta uma história de que chegou um jovem para aprender com o Dalai Lama, ou um grande mestre budista, não sei se foi o Dalai, ou se foi um grande mestre budista, e aí ele vira esse mestre, eu vim aqui para aprender. E aí o mestre, por não, eu fico à sua disposição para aprender, vamos conversar sobre isso. E aí ele começa a falar, eu já li isso, eu já li aquilo outro, eu já estudei isso, eu já me preparei assim, eu já fiz um curso não sei o quê. Ele falou, e o mestre calado, né? Não disse nada, ele fez, vamos tomar um chá. Aí chama o jovem para tomar um chá, e na hora que ele vai tomar um chá, eu derramo o chá. Aí o jovem fala assim, mas o senhor não é um mestre, o senhor não tem equilíbrio, não tem serenidade, como é que o senhor deixa que caia um pouco do chá? O senhor não consegue domar essa situação? Então aí o mestre olha para ele e faz, quando a xícara está cheia, não entra mais nada. Assim é a vida. Às vezes a gente precisa deixar que possa preencher com alguma coisa. Então a gente tem que ter essa humildade na vida. A gente não pode estar achando que a gente está completo. A gente não pode estar achando que está sempre repleto de conhecimentos e diz, eu sei tudo, eu não preciso ouvir nada. Sempre há algo a ser aprendido, sempre há algo a ser refletido, sempre há algo a ser ensinado, né? Então, a gente tem que estar pronto para recolher informações que redundariam em experiências e testemunhos futuros. Então, em todas as situações da vida da gente, a gente tem que ter essa abertura. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo, nas ocorrências, nos sentimentos, no significado, para que a gente compreenda e tire dali as lições. Porque essas lições é que vão acumulando na nossa vida para formar a nossa personalidade, né? A nossa forma de ser e de agir. Devemos considerar a maneira humilde de Jesus, a despeito da excelsitude do seu espírito. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou a terra a feição de servidor, legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Ou seja, essa postura de estar sempre aberto, solícito, disponível, é a postura do Cristo. Ele não era autoritário, ele não era arrogante, ele não chegava em canto nenhum mostrando superioridade. E poderia, né? Porque ele é o governador do planeta Terra. Mas não, ao contrário, ele começa exemplificando a sua jornada nascendo numa manjedoura. Então, quando Jesus nasce numa manjedoura, ele começa a dizer, olha, o que vocês esperam que seja o rei dos judeus, que seja um Messias prometido nas Escrituras, não nasceu num palácio filho de um rei, em berço de ouro, nasceu numa manjedoura, entre os animais, filho de pessoas simples. Né? Então, o apostolado do Mestre Jesus começa ensinando essa grande virtude, a virtude da humildade. A humildade para a gente poder crescer, aprender e deixar o copo sempre vazio para que a gente consiga colocar os ensinamentos, não é?
comportamento, né, da doutrina da religião de Jesus, né, essa questão de que assim, ele veio e ele sabia exatamente o que tinha que fazer. Quando diz assim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda, como na terra a questão do servidor. Esse é o grande ensinamento, e assim, eu acho que a gente está muito longe de alcançar isso. Porque, como você diz, você ser bondoso, caridoso, fraterno, não sei o quê, num espaço aqui bacana, legal, né? Difícil é lá fora. Sai daqui e vai praticar isso. E era o que eu fazia, como você disse, a partir no gerador ele disse, olha, eu vim no gerador, eu comentei, mas eu vim numa caverna, assim, nessa palhinha, e assim vai ser. Eu acho que esse é o grande ensinamento que a gente está muito longe, né? Aprendendo, mas muito longe. Sair da sua zona de conforto. É isso aí, o grande exemplo é esse, é ser servidor de todos, né? E para ser servidor de todos, você não tem que ser o maior, você tem que se fazer o menor. Até porque, para você chegar nos menores, nos mais necessitados, se você chega numa postura de arrogância, de prepotência, você não consegue. A gente vê os exemplos das obras espirituais que os espíritos mais elevados, para ajudar nas regiões mais sombrias, eles apagam a sua luz. Eles apagam a sua luz. E aquela história, você tem uma luz enorme, digamos, né? Não sei se tem ou se não tem, mas você tem uma luz enorme. Se você chegar num lugar onde as pessoas são sombrias, a sua luz assusta, incomoda, ofusca. Não é? As pessoas sentem, não, lá vem um ser superior. Né? Então, os espíritos mais elevados, quando chegam nesse lugar, eles se apagam para poder se colocar no mesmo nível, nivelar. Né? A gente, às vezes, nas reuniões mediúnicas, a gente vê que quando chega uma presença superior, um espírito mais elevado, para socorrer uma entidade, ela começa a ver assim, é minha mãe Maria. Não é que seja a mãe Maria, mas é que o espírito se apresenta iluminado de uma forma tal que ela projeta naquela luminosidade uma imagem que ele tem de algo superior, e é para ele, né, naquele momento. Né? Muitas vezes assim, alguém incorporou Bezerra do Mineiro. Aí, pessoas que estudam, sei lá, não seja o Bezerra do Mineiro. Pode ser alguém que trabalhe, esteja nas mesmas situações de preposto e pode falar em nome, né? Em nome é isso mesmo. E outra coisa que você falou com a comunidade, né, um exemplo que você deu, em relação a todo o trabalho que você fazia na rua, prevenção, isso, tanto com os meninos quanto outras pessoas. Isso. O quanto você, não é que você era melhor o grupo que estava contigo, mas é que você tem que entender aquela situação do momento, para não assustar, para não criar né? E ali não é você, ali é o amor, né? Ali é o anjo da caridade, é o Caritas. Não é você que está servindo, quem está servindo é o Cristo. Então, você se servir como preposto do Cristo, isso muda tudo. Né? Você não se colocar como sendo o centro das atenções. Por exemplo, eu estou aqui estudando com vocês, mas não sou eu. A gente está aqui num clima onde todos estão preparados, estão ajudando, estamos todos estudando. Então, existe uma egrégora favorável a que tudo isso aconteça. Não é A, B, C, D ou E. É um somatório. Então, hoje à noite eu vou fazer uma palestra sobre um tema que está muito palpitante aí, que é sobre inteligência artificial, digamos assim, à luz da doutrina espírita. Então, sempre tivemos inteligências artificiais nos auxiliando, porque a mediunidade o que é? É você acessar um chat GPT, que não é o chat GPT, mas é uma mediunidade,
que você vai lá e capta e está falando. E de onde veio? A diferença... Bom, deixa eu falar. Então, na verdade, a coisa é complexa. Sempre houveram essas informações. Então, quando você se coloca como um servidor de todos, você não se coloca mais na primeira pessoa do singular. E é muito perigoso essa condição de você colocar sempre o eu. Eu. Por isso que eu procuro sempre estar falando na primeira pessoa do plural. Nós, porque nós não somos sós. Nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas, né? E todas as vezes que a gente se coloca em evidência, a gente pode estar cometendo o deslize de alimentar a nossa vaidade, de alimentar o nosso orgulho e de nos colocar acima do que a gente é. Né? Então a gente é muito pequenininho, né? Como a Rita estava dizendo, nós somos ainda muito pequenos. O chat GPT. Tem um bocado de confusão aí. Ainda vai ter muita história aí sobre isso aí. Mas diga lá, amiga. De uma casta superior. Exatamente. Ele apaga a luz, né? Exatamente, totalmente. E o carpinteiro, que era uma pessoa, vamos dizer assim, que era da cadeia ali, né? Era o menor, que era uma pessoa que fazia trabalho braçal, né? O mais braçal possível. Então ele vem, é uma pessoa extremamente inteligente, né? Se coloca nessa função de ou melhor de tudo, diferentemente de todos, por exemplo, os fariseus, as pessoas que eram vaidosa, né? Pelo vaidoso, eles não se misturavam. Isso. Já ele não, ele vivia realmente a experiência humana. Né? Você vê você vê ele caminhando com os discípulos, ele indo com o pessoal. Né? Conversando com Maria Madalena, né? Exatamente. Comendo do que todo mundo come. É. Porque, por exemplo, os fariseus, eles tinham a comida deles, era especial. Conversando com o publicano, conversando com a gente estudou isso aqui. Conversando com o centurião de Cafarnaum, que é um exemplo típico, porque além disso ele agradava os romanos, ele servia os romanos e ele agradava os doutores do templo, porque ele ajudou a construir o templo, né? Então é tudo. Ele pegou o preconceito e disse: triturei, botei no liquidificador e saí do outro lado, né? E isso, a dificuldade que eles tinham de aceitar Jesus como Messias muito maior era essa. Porque não era um nobre. Não, é isso. Caminhou na terra a feição de servidor, é o que Emmanuel nos diz aqui, né? É isso aí. A frase de Maria, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Revela os cuidados que as almas gentis têm para com as pessoas. Aí o cuidado de Maria, ela percebeu que estava faltando vinho, foi tentar ajudar. Disse: está faltando vinho, né? Disse assim no ouvido de Jesus, né? Disse: a festa vai ficar complicada, porque acabou o vinho, né? Então é o cuidado, a gentileza da mãe de Jesus, né? Maria simboliza também a abençoada representante do sentimento reto, a mãe inspiradora da mensagem do Cristo no mundo, né? Muita gente, se estivesse numa festa faltando vinho, ia ficar morrendo de rir. Acabou o vinho, né? Então, no caso, É uma grande vergonha. Lógico. Era quase um amador. Se faltasse vinho, esse é o ponto, né? Então, aí ela foi lá e provavelmente disse baixinho para ele, Jesus, faltou o vinho, vê o que é que tu faz aí, né? Eu disse: mamãe, eu não tenho nada com isso. Bom, representa o berço geratriz das mais belas iniciativas, no sentimento enobrecido, destituído de interesses pessoais,
que age em sintonia com o pensamento superior. Maria de Nazaré, uma mulher simples e da mais humilde condição social, foi uma das figuras mais salientes no processo de revelação do cristianismo. É inegável que a sua missão teve um cunho relevante, alcançando a magnitude que ainda agora a sua figura excelsa se impõe à veneração de toda a humanidade, motivo pelo qual muitas religiões da Terra passaram a denominá-la Rainha do Céu, Mãe Santíssima, Virgem Maria, Nossa Senhora, além de toda uma gama de qualificativos. Servindo de dócil instrumento da vontade de Deus, ela contribuiu como espírito para o grandioso quadro da revelação do cristianismo à humanidade sofredora, fato que representou uma das mais sublimes dádivas vindas dos céus. Então está aí nesse livro Evangelho por Dentro, de Paulo Godoy, narrando, digamos assim, essa personalidade da mãe de Jesus, Maria de Nazaré, essa figura simbólica que representa o amor encarnado de ter trazido para nós essa oportunidade de conhecer a mãe de Jesus, né? A docilidade desse espírito fraterno de mãe, que a gente está no mês de maio, dedicado às mães. Então, essa homenagem a Maria Santíssima por tudo que ela representa para a humanidade, a ponto de chamar de mãe da humanidade, né? Porque ser a mãe de Jesus, né? Diga aí, amiga. Eu acho que tão forte quanto Jesus é a simbologia de Maria. Sim. Sim. Eu acho que era assim. É. Seu filho Jesus pegou aquela mulher e disse, olha, tu vai ser a mulher. Eu acho que é muito fácil. A simbologia que tem em cima de Maria é tanto quanto a que tem em cima de Jesus. E as duas falam de amor, de entrega, de dedicação, de unidade. É uma pleiade de espíritos que vem numa missão muito ampla, né? Desde João Batista, os profetas, né, que vieram antes de Jesus preparar os caminhos, digamos assim, né? Jesus, José, Maria, Santa Ana, a mãe de Maria, né? Marta, os apóstolos, Pedro, Paulo, João Evangelista, tanta gente que veio ajudar, digamos assim, essa propagação da mensagem do Cristo, né? É fantástico. Isso aí é o quê? É como se fosse ser ensaiada uma peça de teatro e que aconteceu há 2000 anos nessa região da Galileia, e os atores foram esses, para mostrar para a humanidade a peça chamada Amor. O ator principal, Jesus, mas vários outros atores como papéis principais, secundários nessa trajetória de que Jesus dividiu a história da humanidade em duas, mas atores tão importantes como todos mereceriam o Oscar, digamos assim, pelo seu papel, pela forma que representaram e que simbolizaram a manifestação desse sentimento superior para toda a humanidade, né? Então, é por aí. Valoriza tanto a família em si. Será que Jesus seria esse Jesus que nós conhecemos? Se ele não tivesse saído de Maria, se Maria não tivesse se dedicado a ele daquela forma, a importância dela de José, que José, querendo ou não, ensinou o ofício de Jesus, ensinou a força do trabalho, de você trabalhar, o método do trabalho, né, questão de dignidade, entre outros atributos que José, né, fez também. Então, a importância da família, vamos dizer assim, dessa família inicial, para que a pessoa venha a dizer assim, evoluir nessa encarnação. Será que Jesus, nessa encarnação que ele seria o mesmo Jesus se trouxesse essas duas figuras? Hoje, você diz o que? Trazendo para a realidade atual. Veja, na verdade, Jesus simboliza tanta coisa. Ele fortalece os laços familiares quando ele valoriza Maria, quando ele valoriza José. A gente não vê nenhuma referência aos irmãos, mas a gente vê o conceito de família ampliada. A gente vê no Evangelho que Jesus nos ensina que a família é a família universal. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que seguem a vontade do Pai. Não é que ele diminua a mãe e os irmãos, mas ele amplia.
ele traz para o conjunto os outros, digamos assim, né? Jesus se coloca numa condição da família humana, digamos assim. Mas essa era a condição dele. Mas ele valoriza, sim, esse núcleo familiar primeiro, que a própria doutrina espírita diz que seria um retrocesso na humanidade se a gente perdesse os laços de família, né? Porque é lá que a gente aprende muita coisa, é lá que a gente supera muitas dificuldades, né? Então, eu creio que hoje esses valores estão em ebulição, não tão hoje como ontem, porque ontem talvez os laços de família fossem mais valorizados. Hoje a gente tem uns laços de família meio complicados, né? Ontem mais, porque eu acho que a sociedade era mais estabilizada do ponto de vista de valores, de situações. Talvez hoje, pelo momento de transição que a gente está vivendo, a gente tem que fazer um corte nessa situação do momento que a gente está vivendo hoje. É que como se a gente tivesse, sei lá, de 50 anos para trás, a gente começou a receber espíritos que precisam ter oportunidades reencarnatórias. Mas são espíritos que estão na crosta da Terra, no interior da Terra, nas regiões mais densas da Terra, há muitos séculos, há muitos milênios. São almas muito conflituadas e que não conhecem os valores da família, do Cristo, do amor. São almas ainda comprometidas com muitas existências anteriores. E se a gente observar a história da humanidade, a gente vai ver a quantidade de crimes que houveram ao longo da história da humanidade, assassinatos, traições, deturpações, né? E muitas dessas almas ficaram nas regiões mais densas. Como a Terra está evoluindo, a Terra, planeta, o orbe terrestre, material, ele está passando por uma situação de evolução. Estas almas que estavam assim, arquivadas, precisam começar a reencarnar. Então, essas almas estão misturadas com as que estavam evoluindo e estão misturadas com as que vieram de outros orbes para ajudar o planeta a evoluir. Então, você tem os mais elevados, os mais atrasados e os intermediários, que somos todos nós. Então, você tem aí um cadinho que tem um bocado de coisa misturado. Então, você está vendo essa sociedade hoje com valores duvidosos, digamos assim. Você está vendo hoje o Cristo ser deturpado. Você está vendo uma série de situações hoje que é exatamente esse momento de ebulição que a gente está sendo provado para que os cristãos mostrem os seus valores. O que efetivamente foi plantado nos nossos corações, né? A imagem é o que Jesus diz, o que Jesus prega, o sentimento. A gente vê muita coisa doida. A gente vê muita coisa que salta aos olhos, muita falta de respeito com a personalidade crística. A gente observa isso. Esses valores estão meio confusos, né? As coisas estão meio confusas. Mas aí a gente não vai entrar no mérito político, porque aí é outra confusão que também faz parte dessa ebulição. Também faz parte dessa ebulição. Esse movimento político que a gente está vendo, um lado de cá e o lado de lá, ninguém olha para cima, não tem um lado de cima. Só tem um lado de cá e o lado de cá, não tem um lado de cima. Então é uma confusão, porque as pessoas esqueceram o lado de cima. Né? Então a gente está no meio de uma confusão aí grande. E isso está causando, digamos assim, ebulições. Então, nós cristãos, nós espíritas, temos que dar o testemunho da verdade. A verdade que habita dentro de cada um de nós. Né? A verdade que habita. Quem é o meu guia e modelo? Quem é o meu guia e modelo? Não é uma personalidade de carne e osso. O meu guia e modelo é Jesus de Nazaré. Isso é o que eu sigo. Né? Isso é o que a gente está fazendo. Então, esses valores é que tem que vibrar mais forte nos nossos corações. Isso não quer dizer que eu não tenha que respeitar quem não pensa assim. Tenho que respeitar, faz parte do processo de evolução da humanidade. Eu não tenho que apoiar, tenho que apoiar. Eu não sou contra o pecador, eu sou contra o pecado. Eu não posso desamparar o pecador, eu tenho que amparar o pecador. Porque muitas vezes o pecador está dentro da minha casa. É um filho, é um irmão, é um parente próximo. E eu fui colocado nesse contexto porque eu tenho condições de ajudar. Se não for você
que conhece o Cristo, pelo menos aparentemente, que ajude, quem é que vai ajudar? Quem é que vai ajudar? Cada núcleo familiar tem o seu representante. Cada núcleo social tem um representante que pode espelhar esse amor do Cristo. Muitas vezes você vai ser aquele que faz, ei, pare com isso. Porque você tem valores morais para mandar calar, para mandar cessar. Muitas vezes de você esperam ser esse mediador da paz. Quantas vezes em grupos de redes sociais você não intervém e diz, ei, rapaz, peraí, não é assim não, vamos... Porque o pau está cantando por aí. Em todo canto você vê, basta uma faísca que pega fogo. Então você vai ser quem? O pacificador. Porque você conhece alguns valores. É o que nos compete, é o que nos cabe. É um pouco essa página aqui. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disse. Emmanuel comenta, em Caminho, Verdade e Vida, lição 171. O Evangelho é roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. O Evangelho é o roteiro iluminado. E Jesus é o centro divino. Aquilo um pouco que a gente comentava. Nesta carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelado do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo é ainda de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nós estamos noivos do Evangelho. É essa simbologia que Emmanuel nos está trazendo aqui. Nessa grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. Ou seja, o conselho da mãe, quando o filho bate à sua porta, extenuado, cansado, sobrecarregado, foi: faze tudo o que ele disser. E Emmanuel faz aqui a simbologia e nos coloca diante do vinho da amargura, esgotado que estamos nas bodas de noivado com o Evangelho que nós estamos atravessando, e pergunta: diante de tudo isso, você está fazendo tudo que ele pediu? Esse é o ponto que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão, né? Então, estamos fazendo tudo? Aí é uma pergunta de foro íntimo que cada um responda em todas as situações de sua vida. Aonde é que eu estou faltando seguir o que ele já pediu que eu seguisse, né? Aonde é que eu estou deixando de fazer o que ele pediu, o que ele recomendou que eu fizesse, né? Então, são essas expressões que Emmanuel nos traz. Eu agradeço a Deus pelo dia, eu agradeço a Deus pela minha vida. E uma confusão, não sei o que eu preciso da sua parte. O que é que você faz? Eu agradeço, eu me importei, que bom que você agradece. Mas e a sua parte? O que você está fazendo? Porque está complicado demais, não estou entendendo. Ok, continue a proteção.
disse assim, ó, obrigado a Deus pela minha vida. Pronto. Isso aí é aquela historinha. Isso é aquela historinha que tinha uma pessoa bem religiosa que agradecia a Deus todos os dias, se ajoelhava, rezava e tal. Não é que isso não seja importante, mas a pessoa fazia só isso, né? E eles estavam dois amigos, um era assim, o outro não acreditava em religião, em reza, nada. Era do trabalho, de fazer as coisas, tinha para hoje e pronto. Aí eles estavam dois numa carroça, a carroça atolou. Numa poça de lama, atolada na lama, não sei o quê. Aí o que rezava desceu da carroça, ajoelhou-se e começou a rezar. Anjo, pelo amor de Deus, me ajuda, tira essa carroça daqui. Rezando, rezando, rezando. E o outro saiu da carroça, isso aí é danado. Aí tirar um negócio desse, aí tirou a camisa, foi para lá, melou-se de lama, tentou tirar a carroça de todo lado, e nada, tentando, e o outro rezando. Aí, lá para as tantas, cansaram, foram dormir. Aí o que estava melado de lama, de tanto trabalhar, quando acordou assustado assim, uma luz bem grande, e um anjo apareceu para eles. Bora tirar a carroça. Aí o cabo assustou-se assim, disse, rapaz, sou eu não, quem estava rezando era o meu amigo ali, fui eu não. Ele fez, rapaz, deve ser besta, Deus ajuda quem trabalha, vamos tirar a carroça daqui. Então, na verdade, isso é uma historinha que exemplifica um pouco isso, é a fé com obras. Não adianta somente a fé sem obras, né, que é difícil. Mas vamos lá, só para concluir, esse evangelho diz o seguinte, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-lhe até em cima. E disse-lhe, tirais agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou, a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Então, essa passagem aqui fala da transmutação do elemento da água em vinho. Então, quimicamente, isso aqui foi um fato milagroso que significa a transmutação de elementos. Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu vou para a simbologia de que o mestre teria agido diretamente na molécula de água e transformado aquilo em vinho, pelo seu magnetismo, pelo seu amor, pelos conhecimentos das leis universais, ele poderia ter feito isso e fez, né? Agora vamos para a simbologia. A simbologia é o seguinte, o espírito Humberto de Campos, irmão X, nos transmite preciosos ensinamentos a respeito do significado da transmutação, transformar água em vinho, realizada por Jesus, a qual teve um propósito maior de natureza espiritual, tão natural que, além de ter sido captada apenas por João Evangelista, possivelmente não tenha causado impacto aos circunstantes. Acompanhemos atentamente o diálogo que se segue ocorrido entre o mestre e o apóstolo Pedro. Isso está lá em Boa Nova, capítulo 12, o título da mensagem é Amor e Renúncia. Então, Humberto de Campos diz o seguinte, o manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro, em companhia do apóstolo. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Fantástico isso, né, gente? Conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo de nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência no reino de Deus, nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição.
proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E com um olhar absurdo na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei assim júbilo e sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Então está aí, meus irmãos, essa interpretação belíssima dessa passagem do Evangelho trazida por Humberto de Campos, né? Quando Jesus, nesse diálogo com Pedro, faz essa pergunta que muitas vezes vibra no nosso íntimo. Rapaz, era uma festa, estavam tomando vinho. Por que Jesus foi fazer um negócio desse? Aí Jesus vai dizer: opa, meu amigo, você conhece a alegria de servir um amigo? Eu estou aqui numa festa e é um símbolo da minha união, a celebração. Não há nada mais nobre do que celebrar entre amigos. Não há nada mais nobre do que celebrar em família. Isso é nobre. Isso Jesus simboliza. Ele traz essa primeira passagem um pouco, Natália, para trazer essa realidade de que o núcleo familiar é o meu primeiro ambiente onde eu vou celebrar, onde eu vou manifestar o meu amor. Então, ele traz essa simbologia e o vinho da celebração. Ele traz isso aí como um símbolo muito forte nessa sua passagem pela terra, né? Então, essa é a passagem das bodas de Caná. A gente conclui aqui com trazendo Emmanuel e Humberto de Campos, simbolizando que também nós estamos na festa do noivado do Evangelho na Terra, né? Então, essa simbologia de Emmanuel é fantástica, né? Nós também estamos noivos do Evangelho. Não casamos ainda, porque ainda somos vacilantes, né? Mas somos serventes humildes, em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança, sentimos extenuados, desiludidos, imploramos ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto eu vos disser. Então, Emmanuel nos brinda com essas passagens, né? E Humberto de Campos, essa última que a gente leu, né? Que as bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações, né? Então tá aí, meus irmãos, aí a simbologia desse evangelho de Jesus, das bodas de Caná, que a gente possa agradecer a Deus por mais esse momento de estudo.